A névoa encosta no chão como se também tivesse medo de se levantar. Um fio de arame farpado aparece em primeiro plano, não como detalhe, mas como sentença. Ao fundo, uma linha de trincheiras que não parece ter começo nem fim. E então, a pergunta que vai conduzir este vídeo: como, exatamente, um exército planejava um ataque em 1915, 1916, quando todo mundo já sabia que correr em campo aberto podia significar morrer em segundos? Porque aqui está o paradoxo. A Primeira Guerra já não é mais 1914, não é mais manobra e guerra de movimento. Em 1915 e 1916, o ataque vira uma engenharia de mapas, cronogramas, toneladas de munição, observação por periscópios, fotografias aéreas, telefones de campanha, mensagens em papel e, no meio disso tudo, um problema brutalmente humano: convencer homens a sair do abrigo e atravessar uma paisagem que foi desenhada para matá-los. Para entender esse planejamento, a gente precisa parar de imaginar um ataque como um impulso e começar a enxergar como um sistema. O ataque em 1915 1916 é um processo. Começa dias antes do primeiro tiro e continua mesmo quando a infantaria já está avançando. Porque sem coordenação, o ataque não é ofensiva, é sacrifício. E o primeiro ponto desse sistema não é o heroísmo, é o objetivo. Em relatórios e instruções de treinamento emitidos pelos Estados-Maiores, e isso aparece com muita clareza em manuais do Exército Britânico publicados em 1916, como as Instructions for the Training of Divisions for Offensive Action, o famoso SS-135 do General Staff, além de notes e compilações doutrinárias que circulavam entre unidades. O ataque é descrito como uma combinação de armas e tempos: artilharia, infantaria, engenheiros, comunicações e reservas. Mas por trás disso existe uma escolha que em 1915, 1916 ainda é discutida e nem sempre resolvida. Você ataca para romper ou ataca para desgastar? A diferença é fundamental. Ruptura é quando o ataque pretende quebrar a frente inimiga de uma vez, abrir um buraco grande o suficiente para a exploração, para a cavalaria, quando ainda fazia sentido, para reservas móveis, para transformar a batalha de trincheiras em movimento. Esse era muitas vezes o sonho dos planejadores. Se eu romper aqui, o sistema colapsa. Atrito é outra lógica: atacar para consumir o inimigo, suas reservas, sua artilharia, sua moral, sua logística, mesmo que o terreno ganho seja pequeno. É uma matemática cruel. Você aceita que o avanço pode ser medido em centenas de metros, desde que a balança de perdas e de capacidade material se incline a seu favor. E aqui vem uma mini virada narrativa. Muita gente olha para 1916, para batalhas como o Somme ou o Verdun, e conclui rapidamente: só atrito. Mas o que documentos operacionais e memórias de comandos mostram é algo mais ambíguo. Os exércitos frequentemente buscavam ruptura e acabavam produzindo atrito. A intenção de romper existia, a realidade técnica e tática empurrava para a moagem. A partir disso, o planejamento do ataque vira uma pergunta operacional. O que precisa acontecer para que a infantaria atravesse o No Man's Land, passe pelo arame, sobreviva ao fogo de metralhadora e tome uma trincheira que foi preparada com meses de engenharia? A resposta em muitas das frentes em 1915 e 1916 começa com duas palavras: artilharia e reconhecimento. Em comunicados oficiais e relatórios pós-ação, os After Action Reports que circulavam em estados-maiores, além de compilações de Lessons Learned que eram impressas e redistribuídas, o padrão se repete. Quando a artilharia falha em 3 tarefas, o ataque tende a falhar com ela. Essas tarefas são, em termos simples, cortar o arame farpado,
ou pelo menos abrir passagens, neutralizar ou destruir metralhadoras e posições fortificadas, isolar a linha inimiga, impedindo que reservas e munições cheguem durante o assalto. Só que fazer isso não é bombardear e pronto. Em 1915 e 1916, a artilharia é um instrumento poderoso, mas ainda imperfeito. Espólitas nem sempre confiáveis, calibres variados, munição de qualidade desigual, canhões com desgaste, problemas de observação, dificuldade de ajustar tiro em condições de fumaça e chuva e, principalmente, o inimigo aprende. Para cortar arame, por exemplo, você precisa de tiro preciso e munição adequada. Mas o arame não é uma cerca de fazenda. Muitas vezes são faixas profundas, encamadas, com estacas reforçadas, posicionadas para canalizar a infantaria para corredores de morte. Se o arame não for cortado, a onda de ataque para, se aglomera, vira alvo. E isso aparece de maneira recorrente em relatos contemporâneos. Os homens chegam ao arame e descobrem que ele ainda está lá, e ali o planejamento vira tragédia. Por isso, o reconhecimento vira um segundo pilar: ver, medir, marcar. E não é só espiões ou patrulhas noturnas. É um conjunto de técnicas que amadurece ao longo da guerra. Observadores avançados, postos de observação em árvores, torres, ruínas, uso de periscópios, fotografia aérea, cada vez mais importante em 1915 e 1916, e o trabalho de inteligência, para comparar imagens, identificar novas linhas, crateras, reparos de arame, baterias de artilharia inimigas. Em coleções de documentos e estudos técnicos produzidos na época, fica claro que a fotografia aérea começa a mudar o jogo, porque transforma a frente em um mapa vivo. Mas aqui existe um limite. Enxergar não é destruir. Você pode saber onde está uma metralhadora, mas precisa ter como neutralizá-la no minuto certo. E isso nos leva ao coração do planejamento: cronogramas, mapas e coordenação. O ataque de 1915 e 1916 é uma partitura, não no sentido de ser elegante, mas no sentido de ser cronometrado. Os Estados-Maiores produzem mapas com grids, marcos, objetivos em profundidade. Muitas vezes as linhas inimigas recebem nomes para facilitar ordens: linha A, linha B, segunda posição, linha de apoio, trincheira de reserva. O objetivo não é tomar a trincheira, é tomar esta trincheira específica até X hora, consolidar e então avançar para o próximo objetivo sob uma cobertura de fogo que muda de lugar. E aqui entra um conceito técnico que define a transição de 1915 para 1916, o barrage, o fogo de barragem, e sobretudo o creeping barrage, barragem rasteira. A ideia, descrita em notas e instruções que circulavam em estados-maiores e que depois aparecem compiladas em bibliotecas militares, como no acervo do Australian War Memorial, é simples de explicar e difícil de executar. A artilharia cria uma cortina de explosões à frente da infantaria e vai avançando essa cortina em intervalos fixos, para que o inimigo fique de cabeça baixa e a infantaria caminhe logo atrás, bem próximo para aproveitar a supressão, mas longe o bastante para não ser atingida pela própria artilharia. Isso exige cronograma, exige relógio, exige treinamento. Exige que cada companhia saiba onde deve estar quando o fogo levantar para a próxima linha. Outra mudança: objetivos mais limitados. Em vez de tentar atravessar múltiplas linhas num só impulso, muitos planejamentos passam a preferir morder e segurar. Tomar um objetivo alcançável sob a cobertura da artilharia e consolidar. Isso é uma lógica de atrito, sim, mas também é uma forma de construir condições para uma ruptura futura. E aqui existe controvérsia historiográfica, vale dizer isso claramente. Uma leitura clássica, muito popular em narrativas mais antigas, descreve os comandos como rigidamente incompetentes, insistindo em ondas suicidas sem aprender. Outra linha, mais recente e respaldada por estudos de doutrina e adaptação tática, muitos deles debatidos em historiografia britânica e alemã, argumenta que houve aprendizado real,
mas ele era limitado por tecnologia, por comunicações e por fricção. Aprender não significa conseguir aplicar em escala imediatamente. No caso alemão, por exemplo, estudos de doutrina mostram mudanças graduais em direção a maior flexibilidade, defesa em profundidade e, mais tarde, táticas de infiltração. Um trabalho muito citado nesse campo, produzido no âmbito de estudos militares e amplamente disponível em PDF, é o de Timothy T. Lupfer, sobre a evolução da doutrina tática alemã durante a guerra, que descreve como a experiência de combate vai alterando instruções e práticas. Isso não significa que em 1915, 1916, tudo já estivesse resolvido. Significa que o sistema estava se mexendo. Do lado britânico, a existência de manuais como o SS-135 em 1916 é evidência documental de uma tentativa de codificar lições, atacar com coordenação, com objetivos definidos, com uso mais inteligente de fogo e reservas. A crítica, feita por historiadores, é que codificar não é o mesmo que executar. Uma coisa é imprimir instruções. Outra é treinar divisões inteiras, sob pressão política, com perdas constantes e com oficiais experientes mortos ou feridos. E ainda há o elemento diplomático e estratégico, porque o ataque em 1915, 1916 não é só tática local. Ele é parte de uma guerra de coalizões. Ofensivas são planejadas para aliviar aliados, fixar reservas inimigas, responder a pressões políticas internas. Em comunicados e correspondências oficiais da época, nem sempre publicadas integralmente para o público naquele momento, mas registradas em coleções e arquivos, aparece a lógica de sincronização, ataques em frentes diferentes para impedir que o inimigo concentre forças. Isso influencia o quando e o onde, mesmo que o como seja decidido pelos militares. Agora, para o público leigo, vale traduzir o que isso significava na prática, num dia típico de planejamento de ataque em 1916. Você começa com um mapa, e não é um mapa bonito, é um mapa funcional, cheio de marcações. Oficiais de Estado-Maior reúnem relatórios de patrulhas, observação de artilharia, fotos aéreas. Identificam o arame, as posições de metralhadora, os abrigos, as rotas de comunicação. Definem objetivos em profundidade, emitem ordens, quem ataca primeiro, quem segue, quem fica como reserva. Engenheiros recebem tarefas específicas, abrir passagens, preparar material, artilharia recebe um plano de fogo, dias de bombardeio preparatório, ou menos, dependendo da escola e do momento, depois barragem rasteira com tempos definidos e fogo contra a bateria se possível. A logística calcula quantas granadas por canhão por dia, onde ficam os depósitos avançados, quem carrega, qual estrada aguenta. E aí aparece uma realidade material, economia de guerra. Em 1915, 1916, os países estão aprendendo a produzir munição em escala industrial, a lidar com crises de suprimento, a reorganizar ministérios, indústrias, transporte. Isso não é detalhe distante, isso define se o ataque terá fogo suficiente ou se será feito com escassez. Um exército pode ter um plano brilhante, sem munição, ele tem só esperança. Chega o dia, o bombardeio começa. O som é contínuo, físico, o terreno treme, o inimigo se esconde em abrigos. Observadores tentam avaliar: o arame caiu? As trincheiras foram esmagadas? As metralhadoras silenciaram? Mas avaliar isso é difícil. Muitas vezes só se sabe a verdade quando a infantaria chega lá. Quando a barragem rasteira inicia, o relógio manda. A infantaria sai. Em alguns setores, o plano funciona. A cortina de fogo mantém cabeças baixas, os homens chegam à primeira linha e entram. Em outros, o fogo foi curto demais, ou se deslocou rápido demais, ou as comunicações falharam e a infantaria ficou sem cobertura, ou o arame resistiu. E então, em minutos, o ataque que no papel era um mecanismo vira uma sucessão de decisões locais. Um oficial decide contornar uma cratera, um sargento reorganiza sobreviventes, um grupo tenta explodir um trecho de arame, uma metralhadora inimiga reaparece e trava tudo.
E é aqui que a lição rumo a 1917, 1918 fica mais clara. O ataque precisa de flexibilidade tática em nível baixo, não só em nível de quartel-general. Em 1915, 1916, essa flexibilidade existe, mas ainda luta contra a cultura de controle rígido e contra a falta de comunicações confiáveis. Mais tarde, com mais experiência, melhor integração de armas, melhor treinamento de pequenas unidades, surgem métodos que permitem iniciativa local, sem colapsar o plano geral. Outro ajuste, a percepção de que tomar e segurar exige fogo defensivo imediato. Uma vez na trincheira inimiga, o atacante precisa virar defensor. Isso significa reorganizar armas, colocar metralhadoras em posições de varredura, preparar barragens defensivas próprias. A artilharia vira para quebrar contra-ataques. A coordenação com a artilharia, de novo, é decisiva. Se você não consegue pedir fogo rápido porque o telefone foi cortado, o contra-ataque inimigo pode reconquistar tudo. E isso nos leva a uma última camada do planejamento em 1915, 1916. O relógio vira inimigo e aliado. O plano diz, às 7h30 a barragem levanta, às 7h35 a primeira linha deve estar no objetivo, às 7h50 a segunda onda passa, às 8h10 consolidar, às 9 horas avançar para o segundo objetivo. Só que o campo de batalha não é um cronômetro. 1 minuto de atraso pode significar que a barragem já foi embora e o inimigo já está de volta à metralhadora. 1 minuto de adiantamento pode significar morrer pelo próprio fogo. Então, o planejamento tenta reduzir incertezas com ensaios, treinos em terreno semelhante, maquetes, fitas, marcações no chão, repetição de rotas. Em memórias e relatos, isso aparece como uma preparação quase teatral. Unidades ensaiando sair, ir, virar, entrar, como se a coreografia pudesse domar o caos. Às vezes funciona, às vezes o caos engole a coreografia. E quando a gente pergunta como se planejava um ataque, a resposta mais honesta é: se planejava como uma indústria de violência, com um grau crescente de sistematização, mas sempre sob limites técnicos e humanos. Em 1915, 1916, você ainda vê ataques mal integrados, artilharia insuficiente, comunicação quebrada. Mas você também vê o começo de um modelo que em 1917, 1918 vai se tornar mais eficiente. Integração real de artilharia e infantaria, objetivos em profundidade com fases, uso mais inteligente de fogo, melhor reconhecimento e doutrina escrita e distribuída, como evidenciado por manuais emitidos por estados maiores e preservados em coleções militares. O que muda no fim não é uma invenção mágica, é uma sequência de ajustes dolorosos, registrados em relatórios, instruções e compilações. E isso é importante dizer sem sensacionalismo. O planejamento em 1915, 1916 não é ausência de pensamento, é pensamento lutando contra um problema que ainda não tinha uma solução completa. E talvez o fechamento mais forte seja voltar ao começo, o arame em primeiro plano. Porque no papel, o ataque é um diagrama. No terreno, ele é um homem diante de um obstáculo que não cedeu. Entre um e outro, existe o planejamento, cronogramas, mapas, artilharia, reconhecimento, logística, reservas, tentando criar uma ponte entre intenção e realidade. E quando a gente olha para 1917, 1918, a sensação é clara. Os exércitos não descobrem de repente como atacar. Eles pagam para aprender. E deixam esse aprendizado registrado em instruções oficiais, relatórios e manuais, como se tentassem, por meio da escrita, impedir que o próximo ataque fosse só repetição do mesmo erro. Em 1916, manuais britânicos como o SS-135 procuram sistematizar isso. A divisão não pode atacar como uma massa amorfa, precisa atacar por unidades com objetivos claros, com reservas definidas, com comunicações previstas, com engenheiros preparados para abrir passagens, com equipes de metralhadoras e morteiros leves para apoiar.
A linguagem desses documentos, mesmo quando a gente parafraseia sem citar literalmente, é repetitiva e insistente. Coordenação, coordenação, coordenação. Só que há um problema cruel. Como coordenar num campo de batalha em que linhas telefônicas são cortadas por estilhaços, mensageiros morrem no caminho e fumaça apaga referências visuais? Os planejadores de 1915 e 1916 tentam então construir redundâncias. Linhas telefônicas enterradas mais fundo, quando possível, sinalizadores, pombos-correio em algumas frentes, corredores de mensageiros, horários fixos para relatórios e, sobretudo, um princípio. Se a comunicação falhar, a unidade deve seguir o plano pré-estabelecido. Isso é ao mesmo tempo racional e perigoso. Racional porque não dá para esperar ordens no meio do caos. Perigoso porque a realidade muda em minutos. E quando o plano não se adapta, a máquina de ataque pode continuar andando, rumo ao vazio ou ao fogo concentrado. A infantaria entra nesse sistema como a parte mais vulnerável e, paradoxalmente, a mais decisiva. Em 1915 e 1916, a imagem clássica é a das ondas, linhas de soldados avançando. Isso não é só teimosia de generais, é em parte uma resposta ao problema de controle. Linhas são mais fáceis de alinhar, mais fáceis de comandar quando você tem oficiais com apitos e poucas formas de comunicação. Mas a linha é também um alvo perfeito. Por isso, nesse período, surgem debates e ajustes práticos. Ataque em ondas mais finas, com intervalos, uso de pequenas colunas, leapfrogging, uma unidade passa pela outra para manter o ímpeto, e a separação entre forças de assalto, apoio e reserva. Os manuais de 1916 do Exército Britânico novamente refletem esse esforço de padronização. O ataque não é só a primeira linha. Você tem tropas de assalto, as primeiras a entrar na trincheira inimiga, tropas de apoio para consolidar, limpar abrigos, lidar com contra-ataques imediatos, reservas para explorar, reforçar ou substituir unidades exaustas. Essa estrutura responde a uma realidade observada em relatórios. Tomar a primeira trincheira é só o começo. O inimigo contra-ataca. O terreno tomado precisa ser organizado, trincheiras reversas, postos de metralhadora, comunicação com retaguarda, redistribuição de munição, e se você não consolida rápido, você perde o que ganhou, às vezes no mesmo dia. Nesse ponto entram os engenheiros. Em ordens operacionais e relatórios técnicos da época, aparece uma lista quase prosaica de tarefas que na prática decide vidas. Abrir passagens no arame com alicates, explosivos ou Bangalore torpedoes mais tarde, improvisar pontes sobre trincheiras, consertar estradas e duckboards, passarelas de madeira em lama, preparar abrigos, sinalizar rotas e ajudar a instalar comunicações. Agora a gente chega aos problemas clássicos, aqueles que transformam qualquer plano em teste de realidade: lama, arame e metralhadora. A lama é logística e tática ao mesmo tempo. Ela não é só desconforto, ela muda o tempo. Em 1915 e 1916, especialmente em frentes como a do norte da França e Flandres, a chuva transforma crateras em lagos, engole rodas, prende canhões e a artilharia precisa de munição. Muita munição. Um ataque grande significa uma cadeia de suprimentos contínua. Trens trazendo munição para depósitos, caminhões, quando não atolam, carroças, mulas, homens carregando caixas a pé pelas trilhas de tábuas. Cada etapa é um gargalo. Relatórios logísticos e memórias de oficiais de artilharia frequentemente mencionam o esforço para manter o fluxo. O problema não é só ter munição, é colocar a munição no lugar certo na hora certa, e sob fogo, e com estradas destruídas. Se o cronograma depende de um bombardeio contínuo e a munição não chega, o plano desmorona. O arame, como já vimos, é o portão do campo de morte. Cortá-lo é trabalho de artilharia e de engenheiros, mas também de reconhecimento. Você precisa saber onde abrir passagens e como marcá-las, porque no ataque, com fumaça e estilhaços, encontrar um buraco no arame pode ser como procurar uma porta numa parede invisível. E a metralhadora é a rainha do terreno.
A metralhadora defensiva é eficiente, relativamente fácil de ocultar e pode concentrar fogo em pontos previsíveis, passagens no arame, lombas, crateras que viram abrigo temporário. Em 1915 e 1916, antes da maturidade plena de táticas de infiltração e coordenação refinada de fogo, a metralhadora decide o ritmo do ataque. Então, como os planejadores tentam quebrar esse trio? A resposta é o pacote de ataque: bombardeio preparatório, barragem rasteira, ataque de infantaria por objetivos limitados, consolidação e avanço por etapas, com reservas prontas. Mas esse pacote não nasce pronto. Ele é testado, falha, é ajustado. E aqui entram as lições de 1915 e 1916 rumo a 1917, 1918. Uma das grandes mudanças é o deslocamento gradual do foco, de tentar destruir tudo antes do ataque, com dias de bombardeio que avisam o inimigo e destroem o terreno, para tentar surpreender e suprimir no momento certo. Em 1915 e 1916, muitos ataques ainda apostam em bombardeios longos, só que o inimigo aprende a se abrigar em abrigos profundos, a recuar temporariamente, a esperar o levantamento do fogo e voltar às metralhadoras. Além disso, bombardeio prolongado cria um campo lunar que atrapalha o próprio atacante. Então essa percepção aparece em discussões doutrinárias e estudos posteriores. A artilharia precisa ser mais precisa, com melhor observação e melhor coordenação, e isso estimula avanços técnicos, mais fotografia aérea, melhor cartografia, tentativa de counter-battery fire, fogo contra a bateria, para silenciar canhões inimigos e desenvolvimento de técnicas de previsão de tiro, mais comuns e maduras um pouco adiante, mas com raízes nesse período.